Olá, bem-vindos a mais um Rotas em Foco. Hoje com o nosso entrevistado, Ricardo Amaral, que hoje é diretor da Royal Caribbean no Brasil, empresa que está abrindo um escritório próprio. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. Vamos deixar a Royal Caribbean para os últimos blocos. Vamos começar falando, você é um especialista em cruzeiros, escreveu livro, defendeu tese, tendo como temos os cruzeiros, e na última temporada a gente teve um cenário um pouco tumultuado para os cruzeiros. Em geral, ficou uma imagem indefinida. A que você atribui isso? Foi muita coincidência? Cresceu muito e vocês não estavam preparados? Essa pergunta é oportuna. Eu acho que todos os agentes de viagens querem entender um pouco melhor o que aconteceu. O ano passado, houve um momento do ano em que uma série de ocorrências reais a bordo dos navios tiveram uma repercussão muito grande na mídia de uma forma geral. Isso fez com que a imagem dos cruzeiros tivesse um momento pouco feliz no final do ano e no início do ano. Que é uma época em que as notícias são as férias, as viagens. Exatamente. Né? E o navio, ele adiciona um certo glamour a essa situação. As notícias foram pontuais e eu tenho a sorte, ou talvez não seja sorte, talvez seja uma questão ligada aos procedimentos da Royal Caribbean também. Nada disso aconteceu a bordo dos navios da Royal Caribbean. Mas isso não é o fator relevante. O fator relevante é o que aconteceu em cada uma das empresas. É algo que pode acontecer, é algo que já aconteceu no passado, porém foi totalmente divulgado em um bloco no final do ano. Houveram algumas situações sérias, como uma menina que faleceu a bordo do navio, era um navio de balada, um navio com cruzeiro temático, mas é uma situação pontual que ocorreu por uma questão de excesso. Chegou-se a questionar esse tipo de cruzeiros com festas de adolescentes e de jovens? O que você acha dessa visão? Eu acho que se o caminho e o pensamento for esse, tem que se cancelar festas para adolescentes em terra também. Qualquer boate. Qualquer boate, porque, afinal de contas, esse tipo de situação pode ocorrer numa boate em São Paulo, numa boate no Rio, em qualquer lugar do mundo. Dentro desse cenário, a pessoa acabou abusando de álcool, pelo que foi divulgado, e acabou vindo a falecer. O navio tem um atendimento médico, ele prestou um atendimento médico no dia anterior e, novamente, no dia seguinte. Mas ocorreu esse fato, que poderia ter ocorrido também em terra. Então, quando a gente discute, e todas as companhias discutiram sobre a questão dos cruzeiros temáticos, especificamente os cruzeiros para jovens, onde alguns excessos ocorrem, a minha forma de pensar é que esse é um ótimo produto. Eu acho que as pessoas que vão a bordo têm uma satisfação muito grande pelo que lhe é oferecido em termos de festas, de entretenimento. A única questão é que realmente ocorreu um excesso. O que pode ser feito é aumentar a segurança, controlar melhor o consumo, mas ainda assim não existe uma fórmula mágica que não a conscientização daquelas pessoas que estão envolvidas naquele evento. Agora, nesse caso, parece que era um fretamento de uma empresa com a empresa de cruzeiros. Isso exime a empresa de cruzeiros de alguma forma? Não, de forma nenhuma. Eu acho que assim, eu nem posso me aprofundar em cada uma dessas questões, porque elas não ocorreram no navio da Royal Caribbean. Mas mesmo assim, uma análise isenta e racional demonstra o seguinte: eu acho que a Companhia de Cruzeiros Marítimos, quando ela oferece um navio para ser fretado, ela oferece com todo o serviço, com toda a infraestrutura que existe. E essa infraestrutura ela é ampliada e ela é muito melhor do que a maioria das pessoas imagina. Teve uma pessoa que fez um comentário e disse: lugar de doente é no hospital, não no navio. Isso é um fato, mas se uma pessoa ficar doente no navio, ela vai ter um atendimento médico incrível e num tempo muito reduzido em relação ao que ela teria em terra para se deslocar até um hospital. Então, fechando a sua pergunta, eu acredito que os cruzeiros temáticos para jovens são uma ótima opção, é uma ótima opção para o consumidor, uma ótima opção para o agente de viagens, que pode atendê-los, porque nós tivemos várias situações. Por exemplo, nós tivemos um cruzeiro GLS, que foi o Freedom on Board, no Islandscape, que foi um grande sucesso. O número de ocorrências de uma pessoa embriagada, uma pessoa querendo fazer festa demais, ocorreram a bordo desse cruzeiro, mas é algo normal. Dentro da estatística normal de festas. Dentro da estatística normal. Assim como isso acontece dentro de um cruzeiro normal. Se você pega um cruzeiro de 3 e 4 noites, onde tem famílias e as pessoas estão lá se divertindo, a família, depois da meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, ela vai embora
vai para a cabine para acordar cedo no dia seguinte, e as pessoas que querem continuar se divertindo noite adentro vão ficar na boate. E podem ocorrer problemas de excesso, como em qualquer boate. Então, o cenário para mim é muito claro. Algumas pessoas vieram e falaram, poxa, mas vocês vão parar de fazer esses cruzeiros. Algumas companhias realmente falaram, olha, não, vamos parar e tal. Eu não acho que seja a questão somente comercial. É a questão da racionalidade de você ter um produto pronto para atender pessoas. E de todos os tipos. E essa é a diversidade do navio. Criança, jovem, adulto e pessoas mais velhas. Agora passou a imagem também que vocês não estavam, vocês indústria, né? A indústria de cruzeiros que opera no Brasil, seja através das empresas próprias, ou de representações, ou de fretamentos, não estava preparada para responder a tanto problema junto, que podem ter sido coincidências, vários problemas, mas faltou uma resposta, um posicionamento de vocês como indústria. Como que você viu o posicionamento da Abremar e o que faltou aí? Aprenderam o que com esses episódios? Olha, o que está acontecendo aqui no Brasil é que o mercado de cruzeiros cresceu muito em relação a toda a capacidade de adaptação desse mercado. Seja ele em termos de infraestrutura, em termos de distribuição e até em termos de atuação das companhias e da Abremar, que é uma associação jovem, bastante atuante, tem conseguido resultados muito positivos, mas me parece que o mercado tem crescido numa proporcionalidade muito maior do que todos têm acompanhado, inclusive a distribuição. Inclusive a imprensa, inclusive a imprensa, a infraestrutura. Então o que me parece é que não existe agora um entendimento, seja da imprensa, do que é o navio efetivamente, do que o navio oferece, do que ele é capaz de ter em termos de atendimento para os clientes, e também as autoridades e infraestrutura. Com isso colocado, eu tenho que dizer também que o Brasil hoje já é o 6º maior mercado de cruzeiros marítimos. A previsão para o próximo ano é de mais de 500 mil brasileiros fazendo cruzeiros aqui na costa da América do Sul, vamos dizer assim. Esse já é um número que é o 6º maior do mundo. Por quê? Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha e Brasil. Se vocês levarem em consideração os 5 primeiros mercados que eu mencionei, esses 5 primeiros mercados não são mercados sazonais como o Brasil, que trabalha em 4 meses. Então a sazonalidade aqui é um fator muito relevante. O trabalho está sendo desenvolvido, existem questões de mídia em outros países também, porque há uns 5 anos atrás ocorreram alguns surtos de norovírus no exterior, então um navio no Caribe, um navio na Europa, um navio na Ásia. É uma questão que pode acontecer em qualquer local. Nós temos surtos de norovírus em cidades, em Salvador, em São Paulo, Rio, mas que não ficam caracterizados como fica caracterizado no navio por causa da questão de um espaço concentrado dentro de um período de tempo. O atendimento foi prestado também nessa outra situação, e o que me parece mais interessante é o seguinte: as companhias realmente interagiram com a imprensa, trouxeram os responsáveis das suas matrizes para coletivas de imprensa para explicar o que tinha ocorrido, mas o que me pareceu naquele momento é que não era tão interessante falar sobre a atuação da companhia, mas sim sobre a ocorrência em si. É como os dramas pessoais que vendem mais. Exatamente. É como quando acontece alguma situação de polícia, um assalto, em que o que eles mostram é um assalto e não o que a polícia fez para resolver esse assalto, que pode até demorar 1 semana, 2 meses, enfim, 6 meses, ou então pode não ser resolvido. Mas deu para aprender muita coisa para a próxima temporada. Olha, deu com certeza, eu acho que todas as companhias, mas o que é mais interessante é que dentro do ponto de vista de prevenção, os sistemas e os procedimentos para todas as situações retratadas já estão ali. As companhias, elas trabalham dentro de standards da United States Public Health, que é a saúde pública americana, da Guarda Costeira americana, que tem padrões de segurança muito elevados. E para segurança à vida, à propriedade, enfim. Mas esse tipo de caso já aconteceu no exterior. Eu tenho a oportunidade de trabalhar nesse mercado já há 18 anos, e lá atrás ocorriam falecimentos de pessoas de idade ou que tinham doenças pré-existentes no navio, mas a divulgação não era tão grande. Inclusive, quando você vai buscar os familiares, eles entendem que aquilo ocorreu no navio por circunstâncias pontuais. Isso poderia ter ocorrido. Não foi negligência do navio, nem o ambiente que gerou aquilo. E aí, nesse caso, não é questão de provar ou não provar.
é questão da verdade, né? O compromisso com a verdade, não com a notícia. Quando você tem a verdade por trás dos fatos, da atuação das companhias, você não tem, inclusive, envolvimentos legais. O problema é esse ato que tem entre estourar o surto de norovírus e você saber que foi isso. Exatamente. Que até o laudo sair tem uma semana e notícias... Não, e inclusive... 1000, né, saem na imprensa. Inclusive, quando você fala de um norovírus, você falava de 100 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas. Quando foi dimensionar isso, eram 38 pessoas. O problema é que se você faz um aviso, olha, todos aqueles que estiverem se sentindo bem, a pessoa já levanta a mão, é altamente sugestionável. Total. Bom, vamos fazer um break e voltamos no nosso bate-papo com o Ricardo Amaral. Bom, voltamos para o segundo bloco do nosso bate-papo com o Ricardo Amaral da Royal Caribbean. E só para continuar um pouquinho o assunto que ficou no primeiro bloco, a Royal Caribbean fez uma viagem com jornalistas a bordo do Splendor of the Seas. A gente tem um vídeo na TV Pan-Hot, você pode consultar na pesquisa aí do menu, com os bastidores, todos esses parâmetros e procedimentos de segurança que existem dentro de um navio. Ricardo, você falou que está há 18 anos nesse mercado de cruzeiros, já trabalhou na Costa, já trabalhou na Sun'Sea. Antes da Costa teve a... Na Oremar. Então você acompanhou o boom, né, desse mercado de cruzeiros. O Brasil está preparado em termos de infraestrutura, de destino, de atratividade, para receber o estrangeiro, para receber o brasileiro, o sul-americano. Como é que você analisa o Brasil como polo de cruzeiros? É um processo crescente, o Brasil tem melhorado todos os anos, tem melhorado muito, mas ainda aquém, como eu falei anteriormente, do que o mercado tem crescido. Porque a sazonalidade é um fator que impacta o Brasil dentro, inclusive, dos investimentos para essa operacionalização. Quando você investe num terminal, num pier, ou numa infraestrutura para o navio, que é utilizada somente durante 4 meses no ano, isso é um fator limitante. Mas dá para crescer essa temporada, você acha? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Não só dá para crescer, como deverá crescer. A única questão é que o Brasil, não só a parte pública quanto a privada, precisa implementar tudo aquilo que é necessário para quebrar a sazonalidade. Que eu imagino que dentro de 2 a 3 anos deverá ser quebrado. Mas hoje, o Brasil é basicamente um mercado sazonal em relação à Europa. Os navios que vêm ao Brasil são navios que fazem o verão europeu. E por questões de clima, optam por vir para o Brasil no inverno europeu. Ao chegar aqui, eles fazem cruzeiros de dezembro a março, alguns chegam em novembro, outros chegam em abril. Isso é bom, estender a temporada. Porém, para ficar aqui o ano inteiro, a rentabilidade no exterior é maior, não só pelo poder de consumo do público internacional, mas principalmente pelo custo de operação aqui no Brasil. Porque quando se fala de custo de operação, quando você tem uma operação onde existe um custo fixo do funcionário que vai abrir a porta, acender a luz, para um navio ou para 10 navios, o custo fixo inicial é relativo. Mas quando você cresce, isso se dilui e permite com que o custo possa ser diminuído. E essa revisão de valores não ocorreu. Então você tem uma situação onde você tem uma determinada despesa da operação de navio, ela não diminuiu pelo aumento do volume. Então o que aconteceu é que as companhias gastam muito dinheiro para estar aqui regularmente. Isso afeta em que a experiência que o hóspede tem no navio? O navio tem uma qualidade inferior à experiência em relação ao que tem lá? Não, de forma nenhuma. Você que já conhece... De forma nenhuma. Quando você tem um custo maior, o que acontece é que você acaba tendo uma receita final menor. Então, isso afeta o público na relação em que, se o Brasil é mais caro para operar, as companhias podem buscar outros destinos, que concorrem com o Brasil como polo, como você mesmo falou. Austrália, Ásia, a própria Europa, ainda no inverno, hoje você tem Ilhas Canárias, hoje você tem uma parte de Mediterrâneo que ainda oferece a possibilidade de cruzeiro, reduzida, mas oferece. Então, eu acho que dentro desse cenário tem que ser revisitado esse tema para que as pessoas que interagem com o cruzeiro tenham um custo menor para poder ganhar mais no volume. A partir do momento que isso acontecer, a tendência é que as companhias vejam com melhores olhos o Brasil. O Brasil hoje tem uma das operações portuárias mais caras do mundo, junto com a Argentina. E se você for pensar como um cluster, que os navios vêm fazer cruzeiros na costa brasileira para o Nordeste e para a Argentina, é um fator extremamente complicador. A América do Sul, ela precisa
quebrar esse custo para conseguir adquirir volume. Também o relacionamento, não só do ponto de vista de impostos, os impostos brasileiros aplicados à indústria de cruzeiros marítimos são presentes. Hoje se fala que os navios, de uma forma errônea, que os navios não pagam impostos, isso não é verdade. A Bremagem aprovou lá na planilha. Isso não é verdade. O pessoal esquece, né? Mas não é verdade. Paga imposto no combustível, paga imposto na comida, paga imposto na bebida, paga imposto na venda a bordo e tem os custos de operação de navio, né, que são extremamente elevados. E também a legislação trabalhista e de vistos. Para os estrangeiros virem com o navio trabalhar no Brasil, o Mariner of the Seas, por exemplo, que fez 2 escalas no Brasil, Salvador e Rio, ele teve um custo de vistos de $500 mil. Então, quando um navio pensa em passar pelo Brasil, tem que fazer essa se conta. puder não passar, se for um cruzeiro internacional que permita retirar a escala, porque a complicação, não só para a retirada do visto, mas também o custo, é muito elevado. O Mariner estava se reposicionando de Fort Lauderdale para Los Angeles, e nesse reposicionamento, só de vistos, ele gastou $500 mil. E ele fez quantas paradas? Não embarcou passageiros. Mas quantas paradas ele fez? 2. Para parar em Salvador e Rio de Janeiro. Então, isso é um fator que afasta essa operação e esse tipo de cruzeiro internacional. Então, pensando no ponto de vista de trazer brasileiros, trazer estrangeiros ao Brasil, isso precisa ser mudado para incentivar a vinda desse pessoal. Primeiro, porque o navio é uma grande fonte de degustação turística. O estrangeiro viria ao Brasil, conheceria e potencialmente, dependendo da capacidade e da competência do destino, voltaria para fazer uma viagem. E o estrangeiro está mais atraído e acostumado a esse tipo de viagem, então ele já procura. Né? Exatamente. Do ponto de vista de desenvolvimento do turismo receptivo, essa seria uma estratégia extremamente vencedora para poder trazer navios e turistas para o Brasil. Okay. Vamos fazer um intervalo e voltamos para o último bloco com o Ricardo Amaral. Voltamos para o último bloco com o Ricardo Amaral, diretor da Royal Caribbean no Brasil. Vamos focar agora na questão da Royal, que abriu um escritório no Brasil. Por quê? Qual foi o interesse? Como é que ficou a relação com a CNC? Vamos explicar como é que ficou. Então, o que é interessante dos outros dados que nós conversamos é que mesmo o Brasil sendo o 6º maior mercado de cruzeiros marítimos no mundo, o Brasil já é o 3º maior mercado de cruzeiros marítimos no mundo para a Royal Caribbean. Esse é um fator extremamente relevante, porque proporcionalmente o Brasil tem um volume de vendas maior do que Espanha e Itália para a Royal Caribbean. Estrategicamente, a presença de um escritório aqui no Brasil é fundamental para um crescimento, seja em curto prazo, seja em longo prazo. Então, o modelo de representação para a Royal Caribbean não era mais viável. Dentro desse aspecto, o que vai acontecer? Esse ano, a Royal Caribbean dobrou a oferta no mercado com um navio a mais, que é o Vision of the Seas. Esse ano que você disse, temporada 2009 e 2010. A partir disso, a Sanansi e o grupo, vamos colocar o Grupo Nascimento, vai ter um volume adicional representativo. Então, a relação tende a melhorar, porque o atendimento ao hóspede brasileiro, a distribuição ao agente de viagens, acontecerá localmente. Então, o Grupo Nascimento já é um grande vendedor de cruzeiros marítimos, tende a crescer ainda mais. A única questão é que vai mudar o modelo. Não será um modelo de representação, será um modelo de venda de cruzeiros, e nós esperamos que eles vendam cada vez mais. E eu fico muito contente de estar presente nessa transição, por conhecer bem o Grupo Nascimento, respeitar não só as pessoas, como os profissionais que trabalham lá, e o Grupo Royal Caribbean, que é um grupo que tem grandes intenções para o Brasil, e sem dúvida vai ter, não só no Grupo Nascimento, mas em outros grupos com que nós nos relacionamos, grandes vetores de distribuição. Então, nessa temporada 2009-2010, o Vision e o Splendor. O Vision e o Splendor. Tem chance de vir outro navio? Então, não só tem chance, como é o plano. O plano da Royal Caribbean é crescer no Brasil. Mas dentro do formato que nós consideramos, hoje nós temos desafios de infraestrutura que são fundamentais para poder trazer outros navios e navios do porte que nós queremos trazer. Eu não preciso mencionar, a Royal Caribbean é dona dos maiores navios do mundo. Nós temos a série Voyager of the Seas,
nós temos a série Freedom of the Seas e a série Oasis, que vai inaugurar agora em novembro. Então, quando me perguntam... Esse ano ainda, o Oasis? O Oasis em novembro. Quando me perguntam, esses navios virão ao Brasil? A resposta é sim. A única questão ainda é quando. E esse quando já é um quando que eu, pessoalmente, tenho solicitado já, ainda que há 3 meses na direção da Royal Caribbean aqui no Brasil, para que esses navios já sejam programados para o futuro próximo. Eu estava brigando, inclusive, para a próxima temporada, mas alguns desafios de infraestrutura e questões relacionadas a custos me impediram de viabilizar. Eu estou trabalhando junto com a minha equipe, que é uma equipe que eu tive sorte de formar no último mês, novíssima, para conseguir estabelecer as premissas necessárias para trazer esses navios. E aí sim o cenário de cruzeiros novamente vai mudar por conta da Royal Caribbean, porque aí a gente não está falando somente de quantidade de leitos e de aumento de oferta, mas sim de qualidade de hardware, que será um hardware competitivo mundialmente. Seria como as companhias aéreas voando com 707 e trocando o equipamento para um 777. O que muda para quem vende em termos de estrutura, de reserva, de atendimento, de material promocional? Vai ter mais agilidade, vai ter mais proximidade? Sem dúvida. A gente já está estruturando o planejamento. O nosso escritório será inaugurado em julho. É um escritório muito interessante. Nós vamos convidar a TV Pan-Rodas para conhecer assim que ele estiver inaugurado. Na verdade, a equipe já muda para lá agora a partir de 13 de abril. Ele fica em frente ao Shopping Eldorado, naquela torre Eldorado Business Tower, que é um dos prédios mais novos e modernos de São Paulo hoje. Mas ainda não é o nosso escritório definitivo, porque nós queremos buscar uma estrutura maior para acomodar todo o nosso crescimento futuro aqui no Brasil. Então, o plano é mudar no dia 13 de abril. A partir de julho, nós teremos o início das operações. A gente vai começar a trabalhar diretamente com o trade, ter reservas e solicitações. Do ponto de vista de marketing comercial, a equipe já está sendo formada. Nós vamos ter 2 meses de treinamento exclusivo para toda a equipe do Brasil, que é muito interessante. Essa experiência de fazer um startup de uma companhia multinacional aqui no Brasil é muito rica, porque você começa do zero e você tem que planejar muito bem para já começar corretamente desde o primeiro dia. Você está com a camisa aí da Celebrity Cruise. Algum navio da Celebrity? O Infinity passa pelo Brasil, fazendo cruzeiros de Buenos Aires a Valparaíso, e o nosso plano para o futuro é ter um navio da Celebrity também fazendo cruzeiros aqui. Em termos de marcas que a Royal tem, como é que você diferencia? Olha, são 3 marcas hoje que a Royal opera. Na verdade, o portfólio da Royal Caribbean International, ela tem a própria Royal Caribbean, que já é conhecida dos brasileiros, a Celebrity Cruises, que é uma companhia extremamente sofisticada, extremamente premiada por serviço, gastronomia e hospedagem, que tem uma série nova de navios, que é a série Solstice, e o Equinox, que é o segundo navio, será inaugurado agora em julho. Realmente é um navio de padrão elevadíssimo. Então eu não te diria melhor ou pior, eu diria apenas diferente. E a Azamara, que é extremamente sofisticada dentro do estilo Celebrity, porém com navios de menor porte. São 2 navios, o Azamara Journey, o Azamara Quest e o Expeditions, que faz cruzeiros em Galápagos. A Royal, a imagem que dá para a gente é que ela é de criar standards para o mercado de cruzeiros, né? Ela tem o maior, depois ela inventa a escalada, ela inventa novas experiências, vai ter o Oasis. Ela se diferencia por aí, né? Ela cria parâmetros novos. Ela quer ser uma líder, não uma seguidora. E ela efetivamente é. O investimento nos navios, o custo dos navios da Royal Caribbean é extremamente elevado para poder proporcionar experiência para o hóspede adequada. E isso é o que acontece de fato. Nós temos também outras 2 companhias, uma delas é a Pullmantur, que é uma companhia espanhola que atua na Espanha como líder de mercado, e aqui no Brasil, através da CVC, com fretamentos de alguns dos navios. Muda alguma coisa? A Royal estando aqui, o fretamento da CVC? Na verdade, não muda. A CVC tem um contrato de venda desses cruzeiros, e esse contrato, enfim, continua a prevalecer. Eu acho que eles têm tido um bom sucesso na operação desses navios no Brasil e espero que continue bem sucedido. E uma outra companhia é uma companhia que chama CDF, que é Croisière de France, que é uma companhia ao estilo da Pullmantur, que faz cruzeiros para o mercado francês. Então você acaba notando
uma nacionalização de marcas através da Royal Caribbean. E o que a gente pretende fazer aqui no Brasil é, ainda mais, através da abertura do escritório, adaptar o produto Royal Caribbean àquilo que o brasileiro busca. Ou seja, esse ano a gente vai ouvir falar muito de Royal Caribbean aqui na TV Pan-Rotas, nas publicações Pan-Rotas, que o Ricardo vai trazer muita novidade aí. Obrigado, viu, Ricardo? Obrigado a todos. Sucesso aí esse ano. Maravilha.